Salmo de número 121, versículo 1, que diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Preste atenção aqui. O salmista sempre vem nos ensinando a quem nós devemos direcionar, a quem nós devemos colocar os nossos olhos. Os nossos olhos sempre precisam estar postos em quem? No Senhor. A sua expectativa não pode estar no homem nem nas coisas. A sua expectativa tem que estar no Senhor. A palavra homem quer dizer antropos, que tem o sentido da etimologia da palavra, que é aquele que olha para cima. O homem nunca foi criado para olhar para baixo. O homem sempre foi criado para olhar para o alto. Por quê? É porque nós viemos do alto. E é do alto que é onde nós iremos receber o nosso socorro. Qual é a atitude do salmista em meio a tribulações e às suas dificuldades? Ele diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? É uma pergunta que ele faz. De onde me virá o socorro? Nós cremos num Deus que nos socorre em todo o tempo. Vocês creem nesse Deus? Que é apto para te socorrer, que está pronto para te socorrer, que está pronto para te sustentar. Mas a nossa direção, o nosso sentido, o nosso olhar precisa estar na pessoa certa, no lugar certo. Porque eu tenho dito aqui, João capítulo 3, versículo 27, você não precisa abrir, que o homem não pode receber coisa alguma, se não lhe for dada da onde? Dos céus. Tiago capítulo 1, versículo 17, todo dom perfeito, toda dádiva vem da onde? Vem do Senhor, vem do alto. E em Deus, quando Ele quer fazer algo na minha vida, Daniel, na sua vida, não há variação de dúvida. Olha aqui para mim, quando Deus quer fazer algo na sua vida, Ele não está duvidoso, será que eu faço ou não faço? Será que eu realizo ou não realizo? É Deus que faz, porque o querer é dEle, o efetuar é dEle, o realizar é dEle. Vocês estão entendendo isso? É dEle. Paulo vai dizer assim, olha, ninguém se tornou conselheiro de Deus. Quando Deus quis fazer algo na minha vida, quando Deus quis realizar algo na sua vida, Ele não perguntou para ninguém, ninguém foi lá e se tornou conselheiro de Deus. Deus fez pela bondade dEle, pela graça dEle e pelo favor dEle. Não foi porque eu subi no monte, não foi porque eu jejuei 7 dias. Tudo bem que nós devemos fazer isso, consagrar, nos separar para que nós possamos ouvir a voz do Senhor. Isso faz parte da nossa jornada, da nossa caminhada. Mas tudo que nós recebemos, meu amado irmão, é pela graça, é pela bondade do Senhor, é pela misericórdia do nosso Deus. Eu posso ouvir um amém aqui? Vocês compreendem isso? Tudo é por meio dEle. Tudo é por meio dEle. Por isso que no versículo 2 diz, olha, o meu socorro. Olha essa afirmação. O meu socorro vem do que fez os céus e a terra. O meu socorro vem do Senhor. Saber a fonte, de onde vem o nosso socorro, isso aqui define tudo. O nosso socorro vem de quem, meu amado? O nosso socorro vem de quem? E não somente isso. Amém? Em qualquer situação que nós enfrentamos, existe um nome a qual nós podemos pronunciar. Existe um nome a qual nós podemos falar. Em qualquer momento, qualquer situação que nós enfrentamos, Ana, nesse nome há poder, Will. Nesse nome as portas se abrem. Esse nome é poderoso. Olha o que diz lá nos Salmos 24, versículo 8. O nosso socorro está no nome
O nosso socorro está em qual nome? No nome do... Amém? Salmo 124, Lucas, versículo 8. O nosso socorro está no Senhor. No nome do Senhor. O nosso socorro está nesse nome. Ei, olha aqui para mim. O nosso socorro não está no Banco do Brasil, no Itaú, na financiadora tal. O nosso socorro está no nome do Senhor. É nesse nome que nós temos que depositar a nossa confiança. Não é o empréstimo, não é o recurso que você talvez está esperando do banco. Mas o socorro que você precisa está no nome de quem? No nome do Senhor Jesus. Diga assim: o meu socorro está no nome do Senhor. Sempre essa afirmação, porque Ele sabe que fez os céus e a terra. Ele que fez todas as coisas. Então, quando a nossa consciência está que o nosso socorro veio do alto, que o nosso socorro está no nome do Senhor, nós podemos depositar a nossa esperança, a nossa confiança na pessoa certa e no nome certo. Não no meu nome, não no nome de fulano de tal, não no nome de ciclano de tal, mas no nome de quem? No nome do Senhor. Diga assim comigo: o nome do Senhor é poderoso. Provérbios capítulo 18, versículo 10. Provérbios 18, versículo 10. Torre forte é o nome de quem? Torre é algo que nos protege, proteção. Torre é um lugar de proteção, um lugar de vigia. Torre forte é, olha essa definição, é o nome de quem? É o nome do Senhor. Para ela correrá quem? Quantos aqui foram justificados? Quantos aqui foram justificados? Para ela corre o justo. Estará em alto retiro. É nesse lugar que você precisa correr. É para o nome do Senhor. O que você precisa está no nome do Senhor Jesus. O que você precisa, o que você necessita está no nome do Senhor Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo 9, diz que Deus exaltou esse nome acima de todo nome que se possa pronunciar. Seja o cálculo aí que você precisa hoje para resolver o seu problema, seja qual doença que você está passando, o nome do Senhor está acima. Porque Deus exaltou. Deus colocou acima. Vocês compreendem isso? Então, torre forte é o nome do Senhor, e aonde nós, os seus justos, devemos, amém, esperar, confiar. Vocês entendem isso? O nosso socorro está no Senhor. O nosso socorro está no nome de quem? No nome do Senhor Jesus. Repita isso comigo: tudo está no Senhor. Diga mais uma vez: tudo está no Senhor. No Salmo 46, versículo 1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente em qualquer tribulação. Deus é o quê? Deus é o nosso refúgio e também a nossa fortaleza, o socorro bem, diga assim, bem presente. Diga assim: Deus é presente, Deus é comigo. Emanuel, Deus comigo, Deus presente comigo. Vocês compreendem isso? Todos nós passamos por situações, todos nós enfrentamos circunstâncias, mas aonde nós devemos depositar a nossa esperança? No Senhor Jesus. Vamos lá para uma história no Novo Testamento, Mateus capítulo 14, versículo 22. Amém? Vamos aprender com a história de Pedro. Aleluia. Mateus capítulo 14, versículo 22. Logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. E entrando o barco já estava longe, entretanto o barco já estava longe.
e uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era... Jesus, olha aqui, meu amado irmão, preste atenção nessa história. Jesus, ele está pregando a multidão. Jesus manda os seus discípulos: olha, vocês podem passar para o outro lado. Quem foi que falou com seus discípulos? Me ajuda aí. Quem falou com seus discípulos? Quem já tinha liberado a palavra? Se Jesus já tinha falado, meu amado, os discípulos precisavam o quê? Descansar aonde? Na palavra. Porque Jesus já tinha falado. Enquanto isso, Jesus, ele despede a multidão. E Jesus, ele vai ao monte a orar, um tempo sozinho. Porém, o tempo passou, linda. O tempo ali, né, se escorreu. E aí, nesse tempo, o barco dos seus discípulos já estava um pouco distante e açoitados pelo vento e pelas ondas. Olha aqui para mim, quando eu entendo essa palavra, não é porque Jesus falou para a gente ir para um lugar, para a gente andar em uma direção, não é que a gente vai enfrentar momentos ao contrário da nossa vida. Vocês compreendem isso? Por mais que Jesus falou, passe, vá, não quer dizer que nós não vamos enfrentar adversidades. Vocês compreendem isso? Não quer dizer que nós não iremos passar por momentos difíceis, porque o Senhor falou. Dificuldades, situações, circunstâncias, são normas da vida. Mas a nossa confiança, a nossa esperança tem que estar em quem? No Senhor Jesus. Vocês compreendem isso? Mateus, agora vai para o versículo 25. De madrugada, Jesus foi até aonde eles estavam, andando sobre... Olha aqui para mim. Agora, quem vai até os discípulos? Quem vai em encontro aos discípulos? Em meio à circunstância, olha aqui para mim. Ei, pega isso no espírito. O vento está soprando. O mar está agitado. Mas Jesus vem ao nosso encontro. Vocês não pegou isso não, gente? O vento está soprando, o mar está agitado. Mas Jesus, ele vem andando. Ele anda sobre a circunstância. Ele pisa sobre a circunstância. Ele passa por cima de tudo. Ei, me ajuda nessa noite, gente. Me ajuda. Porque o vento estava lá. O mar estava agitado. Mas Jesus caminhando. Vocês estão aqui, gente? Versículo 26. Os discípulos, porém, vendo o andar sobre o mar, ficando apavorados, e disseram, é um fantasma. E tomados de medo gritavam. Mas imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenha medo. Então Pedro disse, se é o Senhor mesmo, manda que eu vá até aí, andando sobre... E olha aqui, você também precisa andar sobre a circunstância. Vocês estão aqui sim ou não, gente? Me ajuda aí, gente. Olha a atitude de Pedro. O negócio está agitado. O vento está lá. O mar está agitado. E Pedro fala assim, ó, eu vou andando até o seu encontro sobre as águas. Quantos aqui entendem? Você precisa andar sobre a circunstância. Não pare. Ande sobre o seu problema. Como aquela canção do Diante do Trono. Ele me faz andar. Ele me faz andar. Acima das dificuldades. Acima das aflições. Acima dos problemas. Você precisa andar. Você precisa se movimentar. Posso ouvir um amém? Aleluia. Então Pedro, ele agora vai andar sobre uma palavra. Porque Jesus vai dizer assim para ele, venha. E
Então Pedro agora ele confia nesta palavra. A minha pergunta nessa noite: Pedro andou sobre as águas ou sobre a palavra? Sobre a palavra. Pedro não andou sobre o mar. Pedro andou sobre a... Você precisa caminhar sobre a... Se ele disse, ele é fiel para cumprir. Olha lá o que diz no versículo 29. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até um encontro de quem? Jesus. Repare, gente, o mar está agitado, o vento está soprando, não, linda? Está tudo. O problema ainda continua lá. Porém, Pedro está andando sobre quem? Sobre a palavra. Porém, agora os olhos de Pedro se voltam para o problema. Olha o versículo 30. Presta atenção. Reparando, porém, na força do vento. Reparando agora na força do vento, teve o quê? Teve medo. E começou a afundar. Por que ele começa a afundar? Porque ele repara nas circunstâncias. Ele repara o problema. O problema ainda está lá, gente. O vento está lá, as ondas estão batendo. Não parou, a adversidade não parou. Enquanto Pedro está andando sobre a palavra, Pedro ele continua a andar ao encontro de Jesus. Porém, quando ele repara, quando ele olha para o problema, quando ele repara a circunstância, ele começa a afundar. E aí há um grito, há um sussurro de socorro. Salva-me! Socorro, Senhor! Help! Ajuda-me, Senhor! Tudo pode agitar. Tudo pode ficar agitado. Tudo pode ficar agitado. Porém, continue a confiar na palavra. Diga assim: a minha esperança, a minha confiança está na palavra. O que ele disse. Me ajuda aí, gente. O que ele disse, ele é poderoso para confirmar. Versículo 31. E prontamente, quem estava lá? E prontamente, quem estava lá? Prontamente Deus na sua vida. Prontamente Deus na sua vida, Igor. Prontamente Deus na sua vida, Gleice. Ana, prontamente Deus na sua vida. Will, prontamente Deus na sua vida. Deus está pronto. Prontamente. Jesus estende as mãos. Jesus estende as mãos. Jesus não está alheio às dificuldades que você passa, os problemas que você enfrenta. Jesus conhece cada um dos seus problemas e Ele está com as mãos estendidas. Ele não está com as mãos encolhidas para você. Ele não está com as mãos encolhidas. Ele está com as mãos estendidas. Me ajuda aí, gente. Ele está pronto para te socorrer. As mãos dele estão estendidas. E essa é a noite de você clamar: socorro, Senhor. Socorro, Senhor. Porque você entende que o socorro vem de quem? Vem do Senhor. O socorro está no nome de quem? No nome do Senhor. Então essa é uma noite de você gritar. Porque Ele quer aumentar a sua fé. Ele quer te levar você para um nível de fé maior. E olha, preste atenção agora. No versículo 32. Subindo ambos para onde? O que vai acalmar? Quando Jesus entra para dentro do barco, o que acontece? Se acalma. Jesus dentro do seu barco. Jesus dentro da sua casa.
Pega isso comigo, gente. Jesus dentro da sua saúde. Jesus dentro da sua finança. A calmaria vai chegar. Diga assim, a calmaria está chegando. Aleluia. Ele está dentro, Ele está entrando dentro do meu barco. Levanta suas mãos, diga isso comigo. Amém? E subindo ambos para o barco, o vento cessou. E aí no versículo 33, os que estavam no barco o adoraram, dizendo, quem é este? 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 Que até o vento, as ondas do mar, se acalma. Porque Ele é o verdadeiro Filho de Deus. E olha aqui para mim. Quando Jesus pisou na água, a água reconheceu os pés do Criador, que fez os céus e a terra. Meu Deus. Quando o vento escutou a voz, o vento escutou a voz da criação. E essa mesma palavra que você tem que liberar. Porque as coisas te escutam. O problema te escuta. A circunstância te escuta. Os céus te escutam. O inferno te escuta. E você tem que falar, começar a liberar palavras. Libera a palavra aí, meu amado irmão. Vamos para esse ambiente profético. Me ajuda aí. Vocês creem nisso? Sabe o que o salmista fala? Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor, o Deus que nos socorre. O nosso Deus nos socorre. O salmista sempre diz, o Deus que nos socorre em todas as nossas tribulações, em todas as nossas dificuldades. Sabe o problema de amanhã? Ele já carregou. As suas aflições Ele já carregou. Quantos aqui entendem isso? Quantos aqui compreendem isso? Salmo 34, versículo 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor, de todas, diga assim, de todas, não é de algumas, é de todas, Ele te livra. O livramento já é garantido, Keila. Vocês creem nisso? O livramento já é garantido. De todas as tribulações, o Senhor nos livra. Estava um dia lá em casa, e orando para um pastor amigo meu, diante de uma situação. Ele pediu para mim que pudesse clamar com ele, diante de uma situação. Ele falou, você me ajuda nesse clamor? Te ajudo. Meu amigo, te ajudo. Estou contigo. Na hora que eu falei, eu te ajudo, veio o versículo de Salmo 70, versículo 1. Abra comigo. Se eu fosse você, ficava de pé. Tem uma versão que fala assim, olha, apressa-te, ó. Apressa-te, ó, Deus, em me livrar. Tem coisas que nós passamos que é urgente. Mas nessa noite é uma noite você gritar, apressa-te, Senhor. Não é você dando comando para o Senhor. Nós não estamos dando comando para o Senhor. Nós só estamos dizendo, Senhor, está difícil. Está difícil. Já não tem saída. Já não vejo luz. Os recursos já acabou, Senhor. Apressa-te, Senhor. Apressa-te, Senhor. Apressa-te, Senhor, em livrar-me, Senhor. Apressa-te, Senhor, em me socorrer. Porque Ele é o Deus que nos socorre. Eu quero encerrar com Salmos 118, versículo 25. Quantos aqui creem no milagre urgente? Se eu recebi, meu amado irmão, você também pode receber.
Se eu recebi, você pode receber. Ele não faz acepção de pessoas, só de fé. Só de fé. Ele não faz acepção de pessoas, só de fé. E você tem que ir para esse nível de fé, em começar a declarar, começar a marchar nas madrugadas e dizer: Senhor, você vai fazer. Salva-nos, Senhor. Salva-nos, Senhor. Nós te pedimos, ó Senhor, nós te pedimos, envia-nos prosperidade. Não é só dinheiro, Ele vai mandar tudo para você. Quando é prosperidade, meu amado irmão, não só engloba só dinheiro, não. É você ser próspero em todas as áreas. Saúde, família, é tudo, meu amado irmão. É agora, vamos lá. Você vai começar a declarar isso na sua vida. Salva-nos, Senhor. Diga isso: Senhor, nós te pedimos, ó Senhor, nós te pedimos, envia-nos. Se Deus fez outrora, Ele faz hoje. Se Deus fez para aqueles homens no passado, se Moisés viu milagre, se Josué viu milagre, se aqueles homens do Antigo Testamento viu milagres, meus amados, milagres urgentes, nós também podemos ver milagres. Levanta suas mãos ao Senhor Jesus. Levanta suas mãos e começa a declarar, começa a gritar por socorro. Socorro, Senhor. Socorro, Senhor. Socorro. Fala o nome da sua dívida para o Senhor. Socorre-me, Senhor. Fala, meu amado irmão, fala. Fala, meu amado irmão. Fala que o milagre vem. Fala que o milagre vem. Comece a declarar, comece a declarar, comece a declarar. Comece a liberar palavras, vamos. Comece a liberar palavras, começa. Vamos, começa a liberar palavras. Começa a dizer: socorro, Senhor. Socorro, Senhor. Salva-me, Senhor. Nós te pedimos. Começa a declarar, meu amado. Começa a dizer. Começa a declarar, começa a dizer.